Para todo mundo ouvir. Bom, vou me apresentar. Meu nome é Vinícius, eu estudo aqui na FMU mesmo, estou no terceiro semestre do curso de jogos. Posso dizer que é um curso muito bom para quem não é de jogos. Quem aqui não é de jogos? Vocês são da área de tecnologia ou não? Quem não é? É porque assim, às vezes o vocabulário, falar um pouco rápido, pode ser que confunda, mas qualquer coisa levanta a mão que a gente explica. Bom, primeiro eu vou explicar um pouco o que me motivou a dar essa palestra, além do convite da Ângela, né, que é a coordenadora do curso. Bom, atualmente no Brasil, o slide não vou ver. Primeiro eu vou falar sobre o termo old school, porque eu escolhi esse termo e botei ele no título da palestra para realmente chamar atenção, né? Old school é alguma coisa antiga, às vezes pode ser considerada antiquada, mas no sentido da questão de nostalgia, de você resgatar sentimentos que já se perderam no tempo. O old school ele define esses objetos de forma positiva. Por exemplo, os discos, que eu separei umas imagens, são bem marcantes atualmente, porém são itens velhos, né, antigos, coisas antigas. O All-Star, ele substitui muito bem, visualmente, a questão de um tênis. Você não precisa ter um tênis super tecnológico, com várias almofadinhas e caramba para usar. Você usa um All-Star e ele tá bem. Isso é o seu school. E você está num grupo de amigos, você é identificado pelo tênis. Você tem a questão da identificação. A fita cassete é uma coisa interessante que eu botei ela aqui, que nos Estados Unidos, ano passado, aumentou as vendas de fita cassete em 20%. Tem uma questão de qualidade, né, nas fitas que os CDs, de certa forma, não conseguem atingir. E até porque a internet, de certa forma, está se tornando um lugar mais fechado. Então, às vezes, a procura por material antigo mesmo está na fita cassete. E até artistas novos estão usando essa tecnologia para conseguir trazer justamente a questão da nostalgia e o lance do antigo, né, da sensação de estar no antigo. Bom, aí eu vou falar um pouco sobre os jogos old school, né? Esse jogo, Cave Story, ele é recente, assim, depois de 2010, 2013, se eu não me engano. E todos os gráficos dele são baseados em jogos antigos. Esses são os principais sprites do jogo. Aqui é o personagem do jogo, aqui também é. E assim, esse jogo fez muito sucesso quando lançou. Mesmo ele tendo essa característica antiga, esse visual antigo, o que os caras fizeram? Eles se aproveitaram da tecnologia recente, pegaram o que era marcante nos jogos antigos e uniram essas duas coisas. Porque o que é o lance da inovação, que é o principal tema desse evento, né? É você conseguir criar novas coisas que não existem, usando elementos que já estão presentes no universo. Quanto mais essas referências são universais, melhor as pessoas vão reconhecer. Então, às vezes, uma pessoa antiga, uma pessoa que não está acostumada com os jogos modernos, ela vai olhar para o jogo assim, vai ver os gráficos e vai se sentir mais à vontade até de jogar. E o lance da limitação tecnológica, antigamente, fazia os desenvolvedores, né, explorarem a tecnologia ao máximo. Ou seja, eles extraíam de pouca coisa, computadores de 133 MHz, os caras tiravam muita coisa. Por causa da dedicação que eles tinham, de ser um cenário novo na época e tudo mais. E os gráficos antigos marcaram muito o cenário de jogos mundial, né? Principalmente. Esse também é um jogo antigo, mas a diferença dele, do Cave Story, é que ele explora um pouco do lance do RPG, de você ficar parado explorando cidades. Isso antigamente você não conseguia fazer isso nas engines e nos computadores, porque não tinha processamento. Então era linear, você passava as fases e acabava. E aí o que eles fizeram? Trouxeram o antigo, os gráficos, o visual, 8 bits no caso, e aplicaram a tecnologia nova. Então eles conseguiram um jogo 10 vezes maior que um jogo dos anos 80, com a pegada do antigo, que traz essa noção nostálgica, essa curiosidade de certa forma. Porque às vezes você está jogando um jogo desse e você pensa assim, quanta gente fez isso, sabe? Uma equipe foi fazer isso. Na verdade, esse eu não tenho certeza. É uma equipe, acho que de 15 ou 20 pessoas que fizeram esse jogo. E esse jogo foi destaque até
o Shigeru Miyamoto da Nintendo, esse jogo chamou muita atenção dele, por mais que seja um jogo indie. Eles fizeram até um amiibo. Vocês sabem o que é um amiibo? O amiibo é um bonequinho da Nintendo que você coloca no Wii U, e esse bonequinho te dá certas vantagens no jogo. E é um jogo independente, eles produziram um amiibo desse jogo. Ou seja, o indie tem muito poder de inovação. Ele está no mercado agora, no Brasil principalmente está surgindo essa cena, né? E é um dos motivos para eu trazer isso aqui também hoje, porque tem espaço pra gente. Eu vou falar um pouco dos números da indústria mais pra frente, mas basicamente é isso. Como você usar a tecnologia recente, moderna, pegar coisas antigas, velhas, né, entre aspas, velhas, e transformar numa coisa inovadora. Porque, querendo ou não, isso é uma inovação. Você trazer num 8 bits, você ficar parado na cidade, sem ser os jogos de RPG tradicionais, um jogo que aparentemente é plataforma linear, você para lá numa cidade e consegue conversar com pessoas, tem diversos mercadores, tem várias coisas dentro do jogo que vão te prender um tempo lá. Isso é modernidade, isso é trazer jogadores diferentes para a área, né, pô, que se interessam, né? Bom, falei bastante dos gráficos, vou falar um pouco da mecânica. Ou se eu estiver falando muito rápido, me cortem, porque ontem eu dei essa mesma palestra, eu tive 3 horas para falar, eu já tenho 1 hora só. Bom, o lance da mecânica tem a ver com a limitação tecnológica de quando os jogos foram surgindo, né? Você, por exemplo, hoje em dia você tem um MOBA lá, que é o Multiplayer Online Battle. Você tem 10 jogadores numa área, todos esses jogadores controlam um personagem diferente, e todos esses personagens têm diversas habilidades e skills, né, que eles vão usar. Isso requer muito processamento no computador, requer até que eles exploram a tecnologia ao máximo hoje em dia, né, para conseguir diversas coisas no jogo. Isso é uma mecânica que só pode surgir na modernidade por questão de limitação tecnológica. Esse jogo, Uncanny Valley, também é um jogo recente, 2014, e ele explora esse lance da mecânica. Ele é uma mecânica simples, o jogador simplesmente anda e tem uma lanterna que ele ilumina os lugares. E assim, você consegue um jogo incrível fazendo só essas, teoricamente, duas funções principais: andar e iluminar. Se você for pensar na limitação tecnológica antiga em relação à produção de jogos hoje em dia, você pode se debruçar no que os caras faziam e pensar: pô, em 1980 saiu, em 1990 saiu os jogos da Nintendo lá, o Metroid e o Super Mario, Donkey Kong. Pô, aquilo ali já era incrível na época. E como que os caras conseguiram fazer aquilo sem os recursos tecnológicos de hoje? Então, se você pensar que hoje a tecnologia é avançada, é muito mais fácil você chegar no Donkey Kong, de certa forma, do que você tentar explorar uma coisa muito mais complexa. Essa é a principal base do jogo indie, não se preocupar muito com o dinheiro mesmo, sabe? Você está fazendo o jogo por explorar mesmo, explorar as tecnologias, a princípio. Vou falar mais um pouco disso também mais pra frente. Esse é um outro jogo old school, né, eu diria, não pelo quando ele foi lançado, mas os gráficos mesmo e a mecânica. Ele é o mesmo esquema do Uncanny Valley, você tem uma lanterna, que ele tem essa questão dessa iluminação, que é uma vantagem das tecnologias novas, porque para você fazer um engine com iluminação antigamente era muito complicado, dava muito trampo mesmo. E hoje em dia você tem engines 2D que trabalham a iluminação, já é um avanço já isso para quem quer desenvolver 2D, né? Bom, resumidamente as mecânicas e os gráficos são isso, mas nem todo jogo indie é 8 bits. Não sei se vocês conhecem esses 3 exemplos. Esse é o No Man's Sky, vai ser lançado esse ano. Aquele é o Kerbal Space Program, ele é um jogo feito em parceria com um estúdio mexicano e desenvolvedores brasileiros. E aquele último é o Cuphead, que ele é inspirado em desenhos dos anos 50 da Disney. É um jogo sensacional, recomendo que vocês procurem. Eu vou deixar meu contato depois, daí vocês anotem, se vocês quiserem o material que eu estou apresentando, eu envio para vocês via e-mail. Porque eu não tenho acesso ao e-mail de todo mundo de uma vez, achei que eu ia ter. Bom, indie. O que é indie? Eu peguei um teórico da PUC Curitiba, que é uma dissertação de mestrado dele, ele fala só sobre jogos independentes e produção de jogos independentes no Brasil. Bom, eu vou dar uma lida, né? Não são palavras minhas, tá? São palavras dele.
Segundo o Lemes, independente ou indie, por assim dizer, é um game que é desenvolvido por uma pequena equipe ou individualmente. Aí eu destaquei ali, por pura paixão, porque a questão principal é essa, a tecla indie é essa. O indie está nadando contra a maré, tá ligado? Ele não está no mainstream, ele não quer fazer um GTA, não quer fazer um Skyrim, não quer fazer nenhum jogo desse tipo. São os AAA, que são os jogos já são assim, uma equipe muito grande, muito tempo para desenvolver, investimento, pessoas para publicar. Então não é simplesmente a equipe que fez o jogo e vendeu porque era bom. Tem todos uns marqueteiros por trás disso, né? Principalmente... E aí, pra você pensar em fazer jogo indie, você tem que pensar no seu coração mesmo, sabe? Eu vou apresentar uma engine que ela é focada em storyteller, contação de história, que é point and click, né? Porque assim, a principal questão do indie não é o gráfico, é o gráfico, claro, de certa forma, mas é mais uma preocupação em transmitir um sentimento. Pô, você tem jogos como Limbo, que é totalmente preto e cinza, escalas de cinza, e aquela coisa te dá uma sensação, apesar de ser um joguinho, né, de plataforma muito simples, ele te dá uma sensação muito massa. Bom, por pura paixão, e aí assim, não é que você não vai querer ser ambicioso e querer ganhar dinheiro com seu jogo um dia, mas tem que começar pensando pequeno, de verdade, assim. Você tem que divulgar seu jogo para os seus amigos, colar nos eventos, colar nos encontros. Separei alguns encontros para mostrar para vocês aqui em São Paulo, onde tem. Mas principalmente é isso, por ser um cenário novo no Brasil, não tem nicho para você fazer um jogo de grande produção. Até porque os investidores, eles não são gamers no Brasil. A cultura gamer no Brasil é muito pequena, então você tem um jogo que chama Shower with Daddy. Se alguém achar meio bizarro esse jogo, depois a gente pode trocar uma ideia. É assim, são 3 chuveiros, ele é todo em 8 bits, e aí você é um filho de um desses 3 caras que estão tomando banho. E você tem que entrar no chuveiro certo para tomar banho com seu pai. Isso é bizarro. Quem que investiria num jogo desse? Provavelmente no Brasil você não teria investimento. Mas o cara fez esse jogo, desenvolveu e estourou. Quando lançou, estourou o jogo. É incrível. Então é um lance de cultura mesmo, cultural e político, né? Vocês estão acompanhando agora, né? O cara da Anatel falou que jogadores gastam muita banda, né? Pô, o cara é igual a minha avó falava que jogar videogame estraga a televisão. É quase a mesma coisa que ele falou. Bom, aí agora entrando mais na questão técnica, né? Todo mundo sabe o que é uma engine. Quem não sabe o que é uma engine, levanta a mão. Bom, a engine, ela é onde estão as ferramentas e recursos para você produzir um jogo do zero. Apesar de você usar softwares externos, tipo Photoshop, Maya, Blender, para criar questão gráfica, basicamente tem engines que fazem tudo isso, você não precisa sair delas. Ela reúne a base estrutural necessária para os jogos serem criados. Ela simula física, gravidade, iluminação, movimentação e colisão, que são as coisas que simulam, mas assim, um jogo é a vida real digital, né? Então tem certas coisas que são semelhantes que tem que apresentar no jogo, né? O cara pula, você não vai esperar o pulo bizarro se não for um jogo sem atmosfera. Então a engine te dá a física, a gravidade para o seu jogador pular de verdade, né? Eu vou falar principalmente dessa engine, dessa e dessa, que são as brasileiras. Mas assim, eu vou falar delas, mas vou apresentar essa, que é a AGS, a Adventure Game Studio, que ela é focada no lance do Storyteller. Aquelas 4 engines ali eu não vou falar muito porque são engines mainstream. Apesar do jogo indie ser produzido por pequenas pessoas ou às vezes uma pessoa só, né? A Unity, ela é a engine mais usada, assim, pelos desenvolvedores. Mas tem uma questão da curva de aprendizado, que eu vou comentar também, que às vezes uma pessoa que só está interessada um entusiasta, curioso, que quer aprender como é que as paradas acontecem. Ele vai pegar a Unity, ele não vai conseguir fazer muita coisa pela complexidade de recursos, por ser já uma tecnologia nova e atual. Você vai ter que demorar muito tempo para você conseguir visualizar o gameplay de um jogo que você quer fazer. Se você vir para as engines mais antigas, que são mais simples por causa da limitação tecnológica, é como se você estivesse lendo um livro de imagens. Você consegue fazer aquilo mais facilmente, é mais intuitivo. Até quem estuda jogos e estiver no meio do curso, vale muito a pena baixar uma engine antiga, porque ela é simples. Vocês vão ver principalmente programação,
A AGS ela não usa nenhuma programação externa, ela usa uma linguagem própria, né? E ela é muito semelhante ao C, C Sharp, e ela assim, é simples. Quem estiver tendo dificuldade em programação, que é uma matéria bem cabreira, vale a pena fuçar na linguagem dessa engine, porque é bem intuitiva e ela ensina bastante, né? Na prática, assim. Esse é o ano de lançamento da Tríplice Coroa, né? Apesar de ter umas engines muito boas, só essa, são as destaques que todo mundo basicamente conhece. Eu vou falar um pouco da evolução da engines bem por cima, por causa do lance do tempo que eu comentei. Bom, a Freescape é de 86, foi a primeira engine que lançaram, porque era o seguinte, o pessoal estava fazendo o jogo e ao mesmo tempo que fazia o jogo, eles tinham que desenvolver a engine, porque não existia esse tipo de tecnologia. Então, imagina, você criar a engine e depois criar o jogo. Com o tempo, com a demanda de mercado, foi ficando caro e demorava muito. Ao mesmo tempo que várias empresas queriam estar nesse ramo, só que eles não estavam dando conta. Tipo, pô, a gente está fazendo aqui uma engine, mas a gente vai demorar tanto tempo para sair o jogo que o hype não vai rolar. As pessoas não vão ficar esperando tanto tempo. Né? E aí o lucro que eles teriam com o jogo não pagaria a equipe necessária para desenvolver uma engine e o jogo, porque são profissionais totalmente diferentes em certos pontos. Né? E aí o que aconteceu? A equipe Freescape, que é a Incentive Software, na verdade, né, desenvolveu uma engine para outras empresas. Então, o trabalho de desenvolver engine foi todo reduzido nos game designs, então eles conseguiram passar mais tempo desenvolvendo o game do que se prendendo na tecnologia base da parada. Então, você já tinha o mod pronto. Você só precisava criar a sua história. Eu tenho umas imagens dos jogos produzidos nela para vocês verem a simplicidade da coisa, né? Ao mesmo tempo que é simples, é uma parada bem visualmente interessante, né? Principalmente esse último aqui, que eu gosto bastante. Os detalhes, as coisas que você conseguia tirar do True Bit, né? Que na época era... O sistema de cor foi mudando muito com o tempo. Então, esse jogo, ele, se não me engano, é em 8 bits, as cores são bem cores mais básicas, não tem tanto... Bom, não tem coisa de sombreamento, contraste, né? Essa principalmente, são praticamente só cores básicas. E esses são os principais jogos da Freescape, isso em 86. Já era assim em 86. Aí, pra vocês sentirem um pouco do drama, da diferença, eu trouxe as screens da Unreal, da Cry e da Unity. Não tem como eu ficar falando muito disso, mas eu quero que vocês notem quantas coisas tem do lado dela, né? Que são os recursos, do lado, em cima. Como é complexo. Eu vou mostrar depois a AGS e vou explicar o ponto que eu quero chegar. Essa é um pouco mais simples, apesar de parecer mais simples, ela também é um pouco complexa, tem os gráficos já, abrindo as janelas externas. E a Unity, que é familiar de vocês, que está no curso de jogos, estão aprendendo a Unity. Agora é o interessante, engines brasileiras. Alguém de vocês conhece alguma dessas engines? Sério? Ainda bem, porque eu acertei, né? Falar de coisas que o pessoal já sabe fora. Bom, essa é a 3D Game Builder da Eternix. Ela é uma engine de 2000 e alguma coisa, 2012. Tá sendo desenvolvida ainda. Se eu não me engano, ela é open source, não tenho certeza. As outras duas eu sei que é, essa não tenho certeza. Open source é quando você consegue mexer no código do programa e modificar o programa conforme você quiser. A Unity não é open source, ela é código fechado, você não tem acesso. Bom, dá pra perceber que tem qualidade nisso, né? Apesar de ser brasileiro, apesar de ser recente, não tão recente, recente, 2000, um pouco recente. Você consegue tirar gráficos realistas dessa engine, que é uma vantagem porque você tem contato direto com os desenvolvedores, né? Porque eles estão no Brasil e como é um mercado pequeno, eles deixam contatos, eles deixam blogs, eles deixam uma forma de você entrar se conectar com o desenvolvedor pessoalmente mesmo. Eu não achei muita informação sobre os produtores da Eternix, não quanto eu achei da Insane. Da Insane 3D eu achei bastante informação, quase falei com o cara, ele não me respondeu ainda. Ela é baseada na API da OpenGL, ela não aceita outra API gráfica, então você tem... basicamente o jogo vai ficar parecendo um jogo do Nintendo 64. Apesar de você conseguir botar texturas HD, em 80p, você tem a questão visual mesmo um pouco ainda, né,
old school, digamos assim. A questão de importação de modelos é uma parte bem técnica, eu consegui falar mais sobre isso quando tinha tempo, mas basicamente ela aceita modelos de outros softwares, né? Principalmente o 3ds, que é do 3D Max, e o OBJ, que é o Wavefront, que é do Blender, que eu vou falar do Blender também, que é software livre. Então ele é uma engine que tem aquele lance, você trabalha com um software externo, cria um modelo e põe nela, e aí as funções do jogo você faz na engine mesmo. E ela tem um editor de níveis, esqueci de comentar, que você faz o cenário dentro dela e pode importar cenários externos também. É uma diferença que algumas engines não têm editor de nível. Eu vou falar primeiro da Ethanol, que eu acho que é Ethanol, da Ethanol, que é brasileira também, e depois eu volto para a Insane. Essa me chamou a atenção porque é uma engine totalmente atual, atualizada, e eles focam no lance da iluminação, dos shaders, partículas, sombreamento, só que é uma engine 2D, que é aquilo que eu falei. Apesar de ser uma tecnologia moderna, eles limitaram para o lance 2D para justamente poder explorar um lado mais intenso do visual, porque muitas vezes peca nisso, você tem que fazer os efeitos visuais no Photoshop, na imagem, colocar chapado ali e se torna estático, né? É uma imagem, não é uma simulação, não é a engine que está fazendo, é estático, né? No caso, eles exploram muito, é que está muito iluminado, mas a iluminação desse jogo é sensacional. Eu esqueci o nome, me perdoe, mas esse é o Magic Rampage, é 2 jogos brasileiros também, vale a pena dar uma olhada. Esse, se eu não me engano, é uma empresa australiana que está usando a engine Ethanol brasileira para desenvolver esse jogo. Que já mostra um pouco do como o Brasil está internacionalmente, né? Já tem gringos usando o nosso engine para produzir coisa massa. Ela é baseada no script AngelScript, que também é uma linguagem única, porém ela é semelhante a Java, C Sharp e C++. Quem tiver quem já conhecer essas linguagens vai se familiarizar bem com essa engine, né? E ela é open source também, então você consegue mexer no código dela se você tiver um conhecimento mais avançado, porque não é fácil e às vezes você não sabe nem o que fazer com o código de uma engine. Bom, vou voltar e falar da Insane agora. A Insane 3D eu achei a mais curiosa, tanto pela como está sendo desenvolvida, tanto pelos gráficos dela mesmo, assim, né? E o foco dela não é só jogos. O desenvolvedor, o professor William, que é da PUC-PR também, Paraná, ele criou essa engine, assim, de forma cooperativa, não só para os jogos, como eu falei, mas também para fazer aplicações de simulação. Simulações químicas, simulações de engenharia, simulações de construção, tem tudo isso envolvido. Porque ela é um pouco mais avançada do que as outras. Ela tem uma parada que chama tooling, que é o seguinte, você desenvolve ferramentas para a própria engine. Não é igual você mexer no código dela. Às vezes você precisa de uma simulação gravitacional que a engine não representa. E você consegue criar um módulo de gravidade e acoplar na engine. O principal foco dela é você desenvolver ferramentas para ela. E como é uma questão colaborativa, o desenvolvedor, o professor, ele deixa o e-mail dele e pede ajuda. Ele realmente está pedindo ajuda de pessoas entusiastas para produzir isso com ele. Uma curiosidade é que ela usa a tecnologia Qt, que fala Qt, que é o seguinte, você não precisa escolher previamente qual plataforma você vai programar para exportar seu jogo. Por exemplo, a Unity, para você fazer jogos no Android, você tem que ter um módulo do Android e basear toda a sua programação, tudo que você for fazer, basear em Android. Essa tecnologia Qt, a Qt, ela transforma qualquer linguagem na plataforma que você for exportar depois da produção, entendeu? Você faz o programa, o jogo de qualquer forma, para qualquer plataforma, e aí você depois, no final, escolhe qual plataforma você quer exportar. E ele exporta para Windows, Linux, Mac, e acho que Android não, só essas PC mesmo, né? Outra curiosidade, né? Nenhuma dessas engines trabalha com consoles ainda. Porque acho que é uma questão mercadológica mesmo, não tem nenhum console brasileiro ainda, destaque, né? Apesar de ter algumas iniciativas com Arduino, o pessoal que faz uns jogos com Arduino, ainda não é muito destacado, né, no Brasil. O Brasil está bem atrás, assim, nesse sentido.
Ela também possui editor de nível e é programação C++. Bom, essa é em C no 3D. Agora, o carro-chefe disso, dessa palestra, é a Adventure Game Studio. Eu gostei dela porque ela é simples. Vocês conseguem, em uma semana, assim, não é que nem o Paint. Você vai lá no Paint, desenha um rosto, desenha uma bolinha, outra bolinha, um traço, você tem um sorriso, você vê que é um sorriso, você mostra pro seu amigo e ele vai falar, isso é um sorriso. No Engine, você não vai conseguir um dia, depende do seu conhecimento. Se você for entusiasta, porque esses são dois tipos de pessoas. Tem o cara que já desenvolve, o cara que já é da área de tecnologia, ele já tem contato com isso, então ele vai pegar qualquer engine, ele vai saber o que olhar, ele vai saber onde olhar, o que fazer, no mínimo. Agora, você pega um leigo, uma pessoa que é interessada nisso, mas ela não tem conhecimento técnico. Se você der uma Unity para ela, eu falei um pouco disso, mas se você der uma Unity para ela, vai ser muito mais demorado até ela conseguir fazer o cubo andar em cima de uma placa, do que você na GS fazer um carinha andar. Apesar da GS ser muito limitada nos tipos de jogos que você pode fazer, porque ela só... o foco dela é storyteller, como eu falei. Então, basicamente, são jogos point and click que você faz nela. Dá pra fazer jogos com teclado também, mas é point and click. O foco dela é point and click. Ela foi criada por uma pessoa, o Chris Jones, né, em 97. Isso é uma versão DOS da Engine. Vocês podem ver aqui, ó, o menu do MS-DOS. E ela tinha uma concepção assim. Eles desenhavam um muro, onde era um muro. Então aqui passava a ser um muro. A calçada passava a ser outro muro, então são lugares onde não tem acesso. E aí com isso você cria o caminho, você faz um... Olhando assim parece gambiarra, mas era o que dava pra fazer, era a limitação. Aí você pega isso já é uma sacada inovadora, botar uma foto, uma foto é real, né? Pra época isso devia ter sido muito louco, pô, tem uma foto, é de verdade isso, né? Se hoje a galera já fica impressionada. Essa interface da AGS, ela é bem simples, ela só tem essa tela principal e aquelas duas ali de recursos. Em comparação com a Unity, visualmente, só por ser branco já dá mais gosto de olhar, não sei. Eu gosto muito da Unity, tá? Não sou anti-Unity, não sou anti-dinheiro, nada disso. Mas eu acredito que começar com as tecnologias antigas tem muito a ensinar pelo lance mesmo da limitação que eles... Qual a limitação que eles tinham que trabalhar na época? Eles tinham que se desdobrar para tirar um jogo legal, né? Em 99 ela passou do MS-DOS para a plataforma Windows de fato, né? Então já é a cara dela, isso já é a cara dela em 99. E são alguns exemplos de jogos feitos nela para vocês sentirem o poder visual que ela tem, assim. Apesar de ela não simular iluminação, coisas de gravidade, coisas reais, ela pode ser muito bem trabalhada na questão visual. Ela aceita até a resolução de 1024 por 768, então dá para você pôr HD nele, né? Esse jogo King Quest, eles é uma saga, se eu não me engano são 5 King Quests, são 7. E foi assim, o estouro da engine. Quando saiu esse jogo, era um hype muito louco. Depois do... Na verdade, esse foi o segundo hype da engine. Esse aqui foi o primeiro, que é o Secrets of Monkey Island. Eu recomendo todos vocês jogarem. Muito desenvolvedor vai falar pra você jogar esse jogo, porque quem gosta de point and click tem que ver essa referência, obrigatoriamente, assim. E ainda assim, são gráficos 16 bits no caso, né? Esse último jogo, Journey Down Overdead, ele já usa o sistema True Color de 32 bits, que é onde tem mais cores, né? Esse primeiro é 8 bits, então só tem cores básicas. Você já tem profundidade. Aqui é o personagem principal, é um cara vestido de urso, é bem bizarro esse jogo. Bom, basicamente o gráfico da GS é isso. Agora os exemplos mais, assim, desculpa a palavra, fodas da GS são esses dois jogos. Esse eu não sabia até que era da GS pela qualidade visual dele e a mecânica, a storyteller dele é genial. Então, por mais que é uma engine de 1999, no mês de abril foram lançados 40 jogos por essa engine. Jogos independentes, é lógico, porque é uma engine free, a licença dela é free,
Então quem está interessado nela é o desenvolvedor casual, digamos assim, né? O cara que está curioso. Foi assim que eu encontrei ela, de curioso mesmo. E achei muito interessante, porque eu conseguia treinar a programação básica nela. Né? E a pior parte da programação é a básica, você não entende nada. E aí você se perde. Bom, sobre a engine, depois eu vou mostrar um exemplo do jogo dela, mas eu vou falar um pouco sobre as ferramentas externas, até por causa do tempo, já para você desenvolver seus jogos, além da engine, vocês vão precisar de softwares externos para fazer iluminação, para fazer os splits, né? Que os splits são as imagens de cada cena. O personagem é dividido em splits, e aí você coloca eles em sequência e cria a ilusão de movimento. Alguém conhece esse ícone e sabe que software é esse? MS Paint é o melhor software do desenvolvedor indie. Tem softwares que são voltados para ilustração 8 bits, recomendo usar também, mas o MS Paint qualquer um sabe usar, então se você deixar no zoom grande lá e brincar com as cores, você consegue tirar imagens. E por ele ter o PNG, que é a transparência, você consegue criar splits de qualidade nele, sim. O Blender eu vou falar depois, que é menos conhecido talvez. Bom, não sei, menos conhecido mesmo é o Photofiltre, não sei se vocês conhecem. Ele é um filhotinho do Photoshop, muito bom. Ele é free também, faz tudo que o Photoshop faz, tem máscara, trabalha com layer, máscara presets de máscara, né? E é o que vocês vão usar na AGS para fazer background, para fazer item, para fazer os cursores, o menu, tudo isso vocês vão usar o Photofiltre, porque ele é um Photoshopzinho assim. E como a AGS não tem editor de nível e também não tem editor de personagem, o lance mesmo é fazer no Paint e no Photofiltre conjunto. Já o Blender é mais assim a questão de mostrar o software mesmo, porque na AGS é difícil usar ele, a não ser que você faça uma gambiarra, de verdade. Você modela, o Blender é um software modelador 3D e ele tem uma engine de jogo também, mas não é muito boa, eu só não recomendo muito trabalhar nela. Mas se você quiser colocar objetos 3D na sua AGS, por mais que ela seja 2D, você consegue fazer na simulação. Você coloca a câmera numa posição ortogonal, que vê os lados, né, do objeto, vai dar a impressão que é 3D. E a AGS simula a profundidade, conforme você anda para trás, o personagem diminui de tamanho, então dá a impressão que ela é 3D. Então, tipo assim, ela é voltada para o 2D, mas se você já tiver um conhecimento melhor dela, você consegue simular o 3D. E o Blender é um modelador 3D grátis que dá para usar para isso. Mas quem for desenvolver na Unity também, cara, é o Blender. O Blender é o salvador da pátria por ser de graça e fazer tudo que o Maya faz. Né? Não tudo, mas em comparação ao Maya com o software pago, vai estar grátis, mas é muito bom. Dá para usar sem ter medo. Aí eu falei das imagens, né, e tem o som, porque a AGS ela tem uma característica muito legal, que ela bota diálogo, ela permite você colocar som no passos, nas pegadas, tem som ambiente, ela é completa, assim, ela é das primeiras engines que lançaram que eu acho que saiu completa, assim, em relação à Unity, né. Ele exporta em MP3, exporta em WAV, faz muita coisa boa. E é o editor de som primordial, assim, até na FNU ele é o que, na matéria de edição de vídeo, é apresentado, né, para ensinar a usar ele, né. E o Freesound não é um software, é um site, freesound.org. Lá nele é um software, é um site livre também, aberto, você pode baixar de graça, só tem que se registrar. E ele tem sons do mundo inteiro, de pessoas do mundo inteiro, donas de casa gravam samples e colocam nesse site. Tem uns caras, uns tiozão, assim, perdão a palavra, uns tiozão, que tem uns gravadores muito loucos e os caras curtem sair de caminhão à noite para gravar a som de floresta, e eles botam nesse site. Tem gente do mundo inteiro, som de tudo que você imaginar tem nesse site e é free, dá para baixar. Então se você precisar fazer um jogo e quiser complexizar ele, deixar ele rico com uma ambientação sonora rica, unir essas duas coisas é o que o indie tem que fazer, assim. Tem que fazer não, né? É possível que faça. Onde divulgar os seus trampos? Basicamente,
YouTube e Facebook. São as redes sociais que são mais acessadas por todo mundo. Eu tenho uma revista que eu vou mostrar para vocês, quem puder, não sei se alguém se interessar, é a Bíblia do Facebook, está disponível em banca, é baratinho, acho que 10 pilas, vocês compram isso aqui, vocês aprendem a chavar o Facebook de boa, vocês fazem tudo, cara, tudo que precisar. Tem uma do YouTube, mas eu não achei também, que é o mesmo lance dessa, que ensina tudo, como funcionam os ads, as propagandas, como que você vê movimentação de público, aonde seu público está e tudo mais. E o YouTube, basicamente, você vai gravar os seus trailers, seus teasers, né? E botar lá. E depois disso, quando você tiver uma divulgação boa, aí você vai pro seu financiamento, né? Porque apesar de ser independente, querer fazer jogo por amor, a gente tem que comer também enquanto programa. E é foda ficar pedindo grana pros outros. Então eu vou falar um pouco de dinheiro, né? Bom, a indústria de games tem esse valorzinho de 91,5 bilhões, que é a grana que roda na indústria atualmente, né, de 2015. E no Brasil o faturamento é de 1,2 bilhões, quase o décimo. Não se... Tipo, 11º lugar não é nada, porque a cultura gamer não é espalhada por muitos países. Então, o ranking de 40 países, o Brasil está em 11º. Não é muita coisa, é isso que eu quero dizer. E umas curiosidades que joga a gente num cenário bem pequeno. De 75% dessas empresas tem um capital de menos de 240 mil reais por ano. Isso dá 2 mil por mês, que não é nada, se você for pensar. Então o que eu quero... E outra coisa desses números também, né? Eu posso me perder. São empresas novas. Praticamente todas elas surgiram depois de 2010, que há 4 anos atrás, se eu não me engano, em 2008 eram 40 empresas, depois em 2012 foi para 130 empresas, aumentou 3 vezes, mas ainda assim são poucas empresas, né? É um dado de 2014, deve ter aumentado mais, só que são poucas empresas. E o foco delas é PC e navegador, e aí a maioria também para plataforma móvel. Então não há preocupação com console no Brasil, ainda não tem mercado para console de jogos no Brasil. Apesar de ter iniciativas, né, que nem o jogo 177, não sei se vocês... 147, como se fosse um GTA brasileiro, tá sendo desenvolvido do zero, não sei qual engine que eles estão usando, mas é um jogo tem muito para ser um jogo grande, assim, um jogo grande brasileiro. Tem o Aritana e também tem o Thorin. Vocês conhecem o Thorin? Thorin foi o primeiro jogo a ter incentivo da Lei Rouanet, que é uma questão também política muito interessante para a gente pensar, porque não existe cultura gamer no Brasil. Nem das pessoas, né? Nem dos governistas, então nem se fala, porque são os caras mais tiozão, não tiveram contato com isso. A declaração do cara da Anatel falando que o jogo gasta muita banda, é pra mudar o foco da discussão. Quem não tem conhecimento técnico vai achar que é verdade mesmo, porque vê a criança jogando no computador todo dia, vai falar, mas você está gastando na internet. Quando na verdade o cara vê um vídeo de 5 minutos no Netflix e já gastou muito mais banda. Uma partida de Diablo de 40 minutos consome 25 megas de banda. Um vídeo do Netflix consome 5 gigas. É absurdo, a burrice que o cara falou é absurda. Isso é burro, cara. Ele realmente não estudou. E os eventos e encontros de desenvolvedores, principalmente em São Paulo, né? O Big, ele que eu acho que é o mais voltado para desenvolvedor independente mesmo. Então é lá que vocês têm que estar, assim. Quem está interessado nesse ramo, é o que eu falei. Não é um cenário grande, provavelmente não tem alguém que vai publicar o seu jogo. Ninguém vai lá na sua casa e falar, deixa eu ver seu jogo aqui, como é que tá. Você tem que levar eles nos lugares, levar nos encontros. E também conhecer um nicho, né? Conhecer a galera que está envolvida. Bom, a SB Games também ela tem um olhar assim pro indie, mas não é focado no indie. O Bring, eu não conhecia, eu achei muito interessante, conheci esse ano. Ele é itinerante, então ele não está só em eventos de jogos, ele está em outros tipos de eventos de tecnologia, para justamente mostrar para as outras áreas, mostrar o que está sendo produzido mesmo, né? Porque rola interesse da área de tecnologia quando vê jogos, por exemplo, né? Ainda mais por ser novidade, de certa forma, para muita gente. A BGS, eu acho que todo mundo dos jogos conhece a BGS.
Esse ano a BGS vai ter, ontem eu comentei na BGS e o cara me falou assim, mas a BGS é um lugar onde as grandes empresas vão para exibir os jogos, né? Não tem muito lance do indie lá. Porém, esse ano a BGS vai ter 108 estandes de jogos independentes. Então, já tipo, como é que fala? Estão olhando mais pro indie esse ano já como uma forma de crescimento, assim, tá crescendo, então, pô, vamos botar aqui também na BGS. E a Game Nerd Festival foi onde teve o Bring esse ano, que eles estavam nesse festival, que é um festival nerd também, voltado pra cultura geek, tem muito jogo indie lá, só que em Brasília, então, às vezes, dependendo do seu orçamento, fica meio complicado de ir, mas vale muito a pena. Game Jam, vocês sabem o que é uma Game Jam? Não? Tudo bem. Bom, a Game Jam é o seguinte, galera, é basicamente o corujão dos nerds, assim. O pessoal se reúne em um lugar para fazer um jogo em 48 horas e ninguém sai dali antes de acabar o jogo. E geralmente são grupos assim, que já estão nessa caminhada, que gostam disso, que têm um interesse em desenvolver e aprender a usar a ferramenta de forma dinâmica, porque dentro dessas Game Jam você faz contato com todo mundo que está ali e é assim, como é rápido, então não tem papo furado, é direto ao ponto, vamos fazer, tá legal, não tá, muda, não, continua e tal. A SP Jam acontece na PUC, na Consolação, dá pra ir a pé daqui. E é a mais conhecida em São Paulo. Todo ano os professores talvez de jogos, se eles não falarem pra vocês essa Game Jam, puxa a orelha deles na SPJ. Vale a pena ir. Eu acho que a inscrição é de R$55 antecipada e no dia 65. Vai ser em agosto desse ano. Ou melhor, ano passado foi em agosto, esse ano não tenho certeza. A London Dare é muito interessante porque ela é global, ela é mundial, só que ela não é física, né? Ela é online, então você pode simplesmente se inscrever, com certeza conta a taxa que vocês que pagam, mas se eu não me engano não paga a taxa, e ela tem 3 vezes por ano. E aí muitos jogos da London Dare, por ser uma comunidade global e ter muita variedade, muitos jogos da London Dare saíram da... Porque assim, se faz um jogo em 48 horas, não é aquela coisa, você faz um jogo, beleza. Mas alguns jogos saem tão bons que os desenvolvedores resolvem dar continuidade. Então vale muito a pena você estar envolvido nisso, porque vai que o seu jogo fica bom pra caramba, sabe? Vai que você consegue dali subir, né? Você sabe. E a Global Game Jam, ela também é global, que é mundial, como o próprio nome dela. Que nem a London Dare. A diferença é que ela é espalhada em salas pelo mundo, e Curitiba tem a terceira maior sala da Global Game Jam do mundo. Então, assim... tá crescendo, vale a pena, assim, se você tiver um orçamentozinho massa, colar nessa sala e interagir com a galera. Também tem em Brasília e aqui no Sesc Belenzinho. O Sesc é mais perto, né, dá pra ir. E basicamente sobre Game Jams é isso, tá em contato com o desenvolvedor, fazer o seu mail de pessoas ali, fechar sua roda, para que essas pessoas possam dar opinião no seu jogo, para que elas possam jogar de fato seu jogo e você vai ter um feedback do desenvolvedor, não é que nem você bota o jogo lá no Greenlight da Steam para ser analisado. Pô, beleza, você vai ter vários comentários, mas quem garante que aquele cara que tá comentando não é um hater que saiu do LoL puto e tá lá xingando seu jogo porque ele tá cabreiro. Então não é um feedback válido, de certa forma. Claro que vale a pena se você... Porque pra você se inscrever no Greenlight da Steam, você tem que pagar R$100 de inscrição, né? E aí você pensa, pô, vou investir 100 pratas, vou botar meu jogo lá, que jogo que eu vou pular, tá ligado? Eu vou botar um jogo pra tomar um feedback negativo e vou ficar nervoso e parar de desenvolver, ou eu vou, que nem eu falei, divulgar, criar trailer, criar teaser, mostrar seu jogo pra comunidade, fazer ele ser uma coisa sólida de fato, pra depois você botar no mercado do tipo da Steam, assim, né? Mas se você for meio louco, vale a pena. O cara lá não lembro o nome dele, o desenvolvedor, ele fez um estudo de caso na Steam e ele desenvolveu 2 jogos bem toscos assim pra botar lá e um que ele já estava desenvolvendo. A galera não sabe a diferença do jogo bom e do jogo ruim. Ninguém estava sabendo que o cara estava fazendo teste, estava falando como se aquilo fosse já um jogo finalizado. Então o feedback não é muitas vezes, não faz jus ao que você está apresentando, né? Pode ficar desanimado, essa é a verdade.
Aí a parte mais difícil que é conseguir dinheiro, que assim, você tem que fazer o jogo por amor. A princípio é isso, você tem que querer contar a sua experiência através do jogo, contar a experiência de alguém, ou falar sobre problema social, fazer qualquer coisa. Porque o papel do jogo indie é aquilo que eu falei, vocês devem conhecer vários jogos indies, sabem que eles são muito diferentes dos jogos comerciais. Tem uma grande diferença, principalmente nas mecânicas que são exploradas, nas histórias que são contadas. Né? O próprio personagem principal dos jogos indies, eles têm características que não são iguais aos heróis dos jogos mainstream, né? E por isso que o lance da grana é muito importante, porque depois você vai querer ganhar dinheiro com aquilo. Você pensa, nossa, meu jogo é bom, a galera fala que ele é bom, foi baixado algumas vezes lá e eu gostei agora. Eu separei esses 4 sites principais, porque eles são os únicos que tem a aba Games no site, né? Existem outros sites de financiamento, mas eu acho que esses são os principais. 99 vidas Depois, se vocês pegarem, eu vou deixar o contato, já falei, eu mando o link dos outros sites também, que está tudo separado. Uma questão das taxas, a Steam, você não tem acesso ao contrato deles, você não sabe quanto eles pegam de parcela para vender o seu jogo. Mas o rumor que rola na internet é de que 30% do valor do seu jogo, de tudo que você arrecadar, fica para Steam. Isso sem contar os impostos, sem contar o dinheiro que você vai trazer, porque às vezes o gringo comprou seu jogo, então você tem que trazer dólar para o Brasil, você paga taxa, imposto por isso. Por isso que também a Greenlight, você tem que estar, tipo, bala certeira, tiro de sniper tem que ser. O Kikante, ele tem 2 tipos de financiamento, que é o tudo ou nada ou flexível. Se você atinge sua meta, você paga uma taxa de 12% sobre o valor arrecadado para eles, isso já contando com as taxas. Ou se você não cumpre a meta, você fica com o dinheiro mesmo assim, só que você paga uma taxa um pouco maior. É uma vantagem, porque às vezes é uma vantagem e uma desvantagem, porque às vezes você está pedindo uma grana para fazer uma coisa e aí você consegue metade da grana e aí as pessoas que deram a grana para fazer aquilo vão estar esperando uma coisa maior. E aí você só tem metade do financiamento. É uma faca de 2 gumes às vezes, mas vale a pena tentar, assim, dependendo do seu jogo, né? O Catarse só tem o tudo ou nada, você atinge a meta ou não. Se você não atinge a meta, o dinheiro é devolvido para quem colaborou. Esses são brasileiros, o Catarse e o Kikante. O Idea.me, ele é América Latina, então ele já tem um escopo um pouco maior. Dentro do site dele não tem só coisas de jogos digitais, tem muito jogo de tabuleiro lá. Tem um jogo de tabuleiro que atingiu 890% da meta. O cara queria 20 mil reais, deu meio milhão, cara. Um jogo de cartas, é um jogo absurdo. Então, e a taxa dele é um pouco maior, talvez por ser gringo, por ser fora daqui, o rolê lá é diferente. O Indiegogo, ele é global, ele é mundial. Você consegue vender seus jogos, conseguir dinheiro do mundo inteiro nele. Mas ele tem, as taxas são baixas, mas ele você tem uma taxa extra de $25 que você paga para trazer o dinheiro no Brasil. Fora que tem uma contagem lá que vai aumentando a taxa também, então eu coloquei errado. Esse 7 ou 9 acaba indo para 12 até 15, assim. E é o mesmo esquema, é tudo ou nada ou flexível. Você consegue bater a meta, você paga 7, se você não consegue, você paga 9. Só que é global, né? Então a divulgação dele é um pouco diferente, os trâmites dele é um pouco diferente, você vai trazer o dinheiro pro Brasil, vai dar um pouco de treta, é bem complicado de Google, mas vale a pena. Sempre pensando no seu jogo, como ele tá, se seu jogo é conhecido, se você conseguiu divulgar pelo menos entre os seus amigos, entre as pessoas que você conhece. Kickstarter, o que tá acontecendo agora é cara enganando lá. Não sei se você viu. Deixa eu ver se vai dar tempo de falar disso. Tem 10 minutos. Bom, vou falar um pouco das associações, que é importante também, porque tem muita gente fora do desenvolvedor que está interessado no cenário de jogos, tanto na questão governamental, né, questões políticas, né, quanto questões de poder dos jogos, o que os jogos têm para trazer para a sociedade, que é tão bom assim que a gente vai criar uma associação para facilitar a entrada de jogos no país, que é o Cooperativa Games. Na verdade, eles não estão muito preocupados com a questão internacional. A Civil que está mais, que eu vou ficar próximo de falar. Mas eles fecham o Brasil, assim, eles procuram desenvolvedores
fechar o círculo de desenvolvedores brasileiros e botar essa galera em contato, fazer o networking dessa galera, né? Botar o pessoal cara a cara, assim. A IGDA tem encontros também, se não me engano, são quinzenais esses encontros da IGDA, e ela sim tem mais essa atuação internacional, porque ela não é uma associação brasileira, porém tem o encontro de São Paulo. E ela é voltada para o networking nacional e internacional, então ela está mais um pouco, abrange um pouquinho mais do que a Abra Games na questão internacional. A BGD é uma parceria da Abra Games com uma outra indústria, com uma outra associação, que é a Apex Brasil, que é uma associação de cinema e audiovisual, não tem nada a ver com jogos. Tem a ver com jogos, mas não é jogos necessariamente. E eles fazem o que a IGDA faz, eles trazem mais as indústrias internacionais, o mercado internacional tenta mostrar para fora o que está sendo feito no Brasil e trazer de fora as coisas que são interessantes para cá também. Principalmente colocar coisa do Brasil no mercado internacional. Porque como é uma cena nova, é um nicho novo, então, pô, o território do Brasil primeiro que é muito grande, faz divisa com poucos países. Você está na Europa, você pega um trem, você anda em vários países, é diferente aqui. Então, para você tirar seu jogo daqui realmente fisicamente, é complicado. Na internet só não é tão fácil assim, né? E o papel dessa associação é justamente facilitar esse encontro, né? E aí tem um grupo de pesquisa da USP, que eu joguei a USP, eles desenvolveram lá em São Carlos um mapa da USP pro CS, não sei se vocês já viram. É o DUSP, tem que defusar a bomba. E foi assim, um monte de gente achou, mas vocês estão usando o prédio institucional para botar um monte de gente armado e dando tiro e tudo mais. Só que é um grupo de pesquisa, eles estão lá para desenvolver tecnologia, para fomentar os grupos de pesquisa, para trazer conhecimento relacionado à tecnologia, principalmente aos jogos. E eles têm todas as USPs, né? Se eu não me engano, você consegue encontrar essa galera. E também é uma galera que, assim, é o cara que senta do seu lado no busão, então você consegue conversar com essa pessoa, não é um mito ali que é intocável e tal. Esse é um destaque daquela engine que eu falei, da Insane, o desenvolvedor dela, realmente, ele te pega pra cuidar de você, assim, você consegue entrar em contato com ele muito fácil. Tanto que ele chama a galera pra desenvolver com ele, né? Agora eu vou mostrar um exemplo, que é a última acabando, do jogo que eu estou desenvolvendo na AGS, e eu queria mostrar pra vocês. Como eu sou no terceiro semestre, eu não tenho ainda a formação completa dos jogos. Porém, a Engine, por ela ser fácil, abriu uma gama assim de conseguir contar a história mesmo, né? Eu vou passar por cima só para não dar spoiler, porque depois eu vou, né? Vocês vão ter que baixar isso. Vocês têm alguma pergunta? Agora é a hora. Boa, galera. O meu computador tem 8 anos. Bom, mas basicamente o tema é esse, sim, né? O lance de você querer se tornar um desenvolvedor independente tem muito a ver com a paixão de desenvolver, mais do que com dinheiro. Isso não sou eu também que estou falando, é a tendência mesmo. O desenvolvedor indie, ele consegue dinheiro, mas depois, bem depois. A galera do Angry Birds, por exemplo. O Angry Birds foi o último jogo que eles resolveram fazer. Eles fizeram uma parte do jogo que deu errado, tava todo mundo frustrado, falaram, bom, vamos chutar uma bola na barraca, vamos fazer uma parada. Aí os caras começaram a rabiscar, fazer brainstorm, até que alguém desenhou aquele passarinho vermelho lá, que é o principal. E aí quando eles mostraram isso na comunidade, teve uma empresa que, abraçou e levou o jogo dos caras pra frente, né? E agora a gente vê que o bagulho é sucesso, tá sendo até filme. É um exemplo de uma equipe que começou independente, mas se tornou um estúdio grande por ter tido uma ideia boa, dentro de muitas ruins. Que basicamente é o que a gente tem que fazer, desenvolver muita coisa, ter muita ideia, que dali vai sair uma ideia boa. Se não se desenvolve, nunca vai sair. Ó, tive que apelar aqui, vai fazer o quê? Melhor que nada.
Tá, eu fechei tudo. Eu vou deixar meu contato aqui, se vocês quiserem anotar o e-mail, é só vocês me mandarem um e-mail, que daí eu mando material de referência para vocês. Então tá certo, é só anotar. Estou abrindo aqui de novo só para finalizar e mostrar o exemplo, né? Eu falei, opa, foi mal. Vamos ver. Rapidinho de novo. A sinopse desse jogo é o seguinte, é um cara que acorda doente e ele tem a missão, né, entre aspas, de descobrir o que está fazendo mal para ele e como que ele vai se curar. Porém ele tem... Pode ser que ele se dê muito mal, que ele morra, pode ser que ele se cure ou pode ser que ele tenha uma alucinação. Dependendo de como ele combinar os remédios que ele achar. Eu não sei o que ele não tá abrindo. Estou sendo trollado na real. Trollado. Pelo Globo Noturno. Tem que começar a fechar tudo. Trollado pelo de 8 anos. Já que não tá abrindo, eu vou mostrar as imagens do jogo. Eita porra. Nossa. Não, tava 15 aí, 14. Se apertar ok, vai sair o vídeo. Não acredito. Também eu deixei o GPS ligado. Bom, de qualquer forma eu tenho uma build demo desse jogo, depois se vocês mandarem e-mail eu posso mandar anexado pra vocês ela, vocês podem dar uma olhada. Eu abri ela aqui já pra testar, vocês viram, né? Só que ele não viu não. Vou tentar a última vez. Gente, perguntem alguma coisa pra gente passar o tempo antes que eu tenho que sair. Oi, não é uma pergunta, mas para ajudar quem tá a fim de desenvolver os jogos, um programa parecido com o Photoshop, que é muito bom também, é GIMP. Ele é um programa de edição de imagens, tem camadas, tem várias ferramentas que o Photoshop utiliza. Inclusive, ele é mais voltado para desenho, né? Para criação de pintura de